Olá, crianças, lembrem-se que eu vou dizer para vocês o seguinte: vocês vão fazer que atividades vocês vão fazer? Vou tentar diminuir um pouco as tarefas de fazer, para vocês ficarem só mais ouvindo. Vocês vão fazer vão fazer o ditado, vão fazer também, mas vocês vão ouvir todos os vídeos, tá? Vão estudar no livro os dois pontos e o travessão, no texto que eu vou já passar para vocês. Vão fazer também o quê? Já dizer, vocês vão fazer atividades complementar. Essas vocês têm que vocês têm que fazer essa atividade até só, porque material de explicação vocês tiveram demais. Então dá para você fazer só. Vamos parar com esse negócio de dizer que não dá para fazer essa atividade só. Porque o que mais a televisão faz é contar a história, explicar, fazer questionamento, explicar de novo. Tem dia que é 2 dias só a explicação da mesma atividade. Não tem como você dizer que não dá para explicar porque não entende. Não dá. Eu não acredito nisso. Então, tem muito material explicativo. É só você ficar quietinho, ouvindo, que dá para você responder. Então, tia, não precisa copiar mais aqueles questionamentos? Não, por enquanto não. Porque eu vou aumentar o livro agora, então eu vou tirar a cópia dos questionamentos. Mas você vai ouvir, senão você não aprende a interpretar um texto. E aí os contos que a televisão passa é grande e a gente trabalha os mesmos e pede a atividade do mesmo. Então você tem que assistir. Você assiste, mas você vai fazer por enquanto o ditado. Você vai fazer o ditado. Vai fazer também atividade complementar. Vai treinar a letra cursiva. Você tem que treinar essa letra. Não vai passar de ano, porque não faz as coisas do jeito que é para fazer, tá bom? E você vai também aprender a contar a história. Mas você vai também agora, né, ter que responder. Você vai ter que ler o conto da galinha ruiva, que está nesse livro, sendo a página 176. O número 176 é formado por 176. E você vai ler na página, esse conto nessa página, porque ele é um conto, né? Um conto de ficção. É um texto ficcional, ele não é real, é uma ficção. Ele cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou até da imaginação. São coisas imaginadas, né? Porque uma galinha não fala, uma galinha não planta, uma galinha não colhe, entendeu? Então é por isso que leva esse nome. Eles são criações da imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto ele apresenta um narrador. Tem um narrador, que é quem conta a história. Quando diz um dia uma galinha, se você, quando a gente estiver entrando lá nos pronomes pessoais, uma galinha pode ser substituído por ela, por o nome ela. Né? Quem era ruiva? A galinha. Então, ela era ruiva. Então, assim, ela tem um narrador, quando ele usa ela em terceira pessoa, porque tem um narrador que está contando a história. Tem personagens, né? A galinha, tem o gato, o cachorro, o porco, o peru. E assim vai. Então, tem narrador, né? Se conto apresenta narrador, personagem, apresenta ponto de vista e apresenta enredo. Quer dizer, toda essa história que é contada, a gente chama de um enredo. Tem um enredo inicial, tem um mediano e tem um final. Muito bem. Então, qual é o gênero textual que nós vamos estudar? O conto. Nós já estamos estudando ele, vamos continuar estudando o conto. O conto, né? Esse conto ele é marcado por uma narrativa curta, escrita em prosa
e de menor complexidade em relação aos romances. A origem dos contos está relacionada à tradição de contar histórias de forma verbal, quer dizer, falada. As pessoas contam história de boca em boca. Ou contam uma história, quem ouviu vai contar para outro alguém, quem ouviu de alguém já vai contar para outro. E elas são, quando são transcritas essas mesmas histórias, né? Ela geralmente segue uma história, um resultado único de uma narrativa clara, concisa, né? Que pode ser lida assim, em pouquíssimo tempo. As características delas são de estilo absoluto, é uma escrita em prosa, é uma narrativa curta, são as características dela. É um enredo único, tem simplicidade, tem curto espaço de tempo. Então, são essas características que vão formando os textos narrativos, né, em prosa. Ela tem um início próximo ao fim, né? São poucos personagens, tem um final súbito, né? Objetivo, único. Usa-se muito assim, quem, o quê, quando, onde, como. Nas narrativas a gente usa essas palavrinhas. Então, por que é que eu vou diminuir? Eu não vou pedir para vocês escreverem mais e nem responderem passando por caderno todos aqueles questionamentos. Por enquanto, eu vou experimentar se vai melhorar para vocês. Mas vocês têm que fazer essas tarefas. Assim, mais com autonomia. Porque tem um texto para você ler e tem a interpretação para você fazer. Quando você lê o texto, tá? Que esse texto eu vou cobrar a leitura dele. Eu vou cobrar a leitura dele lá na prática de leitura à tarde. Na aula da tarde eu vou cobrar a leitura desse texto. Por isso, treine para responder. Para responder, vocês vão treinando para ler com fluência à tarde. À tarde eu vou fazer esse daí. Vocês vão fazer esse daí. Vão treinar a leitura e à tarde. E vamos fazer a produção. Então, assim, você vai lá para a página 178 e tem a interpretação do texto. Você vai fazer somente a página 178 e a 179. Só essas duas, porque vocês aqui, pela lógica aqui, vocês têm que fazer da 178 até a 185, mas eu vou dividir. Mas prestem atenção, eu vou dividir, mas vocês têm que estudar, vocês têm que fazer essa leitura boa e vocês têm que responder essas duas páginas, 178 e 179. À tarde, nós vamos fazer a 180, mas só à tarde na prática de leitura escrita. Porque assim, a prática de leitura você vai ler para mim, sabe? Você vai ler para mim o texto da Galinha Ruiva, que é um conto, por isso treina logo ele. E você vai responder, eu vou explicar direitinho como é que você vai fazer essa página 180, né? Porque você já vai fazer um pequeno texto, né? Você conheceu a história, né, da Galinha Ruiva, e aí até a gente vai ver essa aqui em outro vídeo, tá bom? Muito bem, pois tá certo.